Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos agora para o estudo da lição de número 11 do nosso terceiro trimestre. Por não termos ainda a revista em mãos, né? Se vocês quiserem agora, nós daqui a pouco estaremos comprando a revista. Para outubro voltarmos com a lição presencial na igreja, com a escola dominical presencial, né? Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Textual, e provaram a boa palavra de Deus, Hebreus 6, 5a. Verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Tem a leitura diária, que os irmãos que receberam os PDFs, né, que eu mandei por WhatsApp, possam ter lido essas leituras, que são importantes. Agora a leitura bíblica em classe, Esdras 8, de 1 a 12. Estes, pois, são chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Ataxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atuz, dos filhos de Secanias e dos filhos de Paróis, Zacarias, e com ele, por genealogias, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Pate, Moabe e Elionai, filho de Jeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Aziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jontas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Sepatias, Ebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanão, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Filho de Acatã, e com ele 110 homens. Objetivo geral: mostrar a eficácia da palavra de Deus. Objetivos específicos: temos 4 pontos, 4 visões, e cada uma tem um objetivo específico. O primeiro, discorrer sobre o envio de Esdras para Artaxerxes a Jerusalém. Ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo e os resultados do ensino da palavra de Deus. Vamos aqui tem uma parte aqui chamada Interagindo com o Professor, mas eu achei bastante interessante, eu gostaria de ler para os irmãos também. No Antigo Testamento mostra que a lei do Senhor estava intrinsecamente, era a essência, ligada à vida de todo o povo. E por isso ela também era o elemento aglutinador, ou aquele que une, aquele que liga, que formava a identidade dos judeus. Assim, Esdras estava ciente de que, para iniciar a reconstrução religiosa do povo, era necessário começar o ensino da lei do Senhor, pois sem ela não dá a identidade espiritual nem moral. Atualmente, podemos afirmar que a palavra de Deus é o elemento central para gerar avivamento, crescimento e desenvolvimento do caráter do cristão. Amemos a palavra de Deus e buscamos conhecê-la. Essa parte é muito interessante, meu amado irmão. Vou até dar quase como introdução de uma introdução. Veja bem, para o judeu era importantíssima a palavra. A palavra primeiro foi oral, com todos, desde Adão, Deus orientou Adão, Noé, Abraão. Como a escrita provavelmente veio através de Moisés, e, de certa forma, independente de qualquer discussão sobre isso, quando a lei foi dada, os 10 mandamentos, o próprio Deus escreveu aquelas palavras na tábua, entregou a eles, mas eles tinham a lei escrita a partir de então. E não era apenas para ter uma cópia escrita em uma tábua em algum lugar. Era para que eles sempre se lembrassem, que eles sempre leiam. Depois nós vamos ver uma questão aí que de tanto tempo era lida a lei de Moisés e de outro tempo era lida nas outras festas o resto da lei. Aqui nós vamos ver um momento em que Esdras e Neemias, especialmente Esdras, já descrito no livro de Neemias, leu e explicou o texto bíblico para aquelas pessoas que precisavam recuperar a sua identidade como povo de Deus. Nós somos um povo remido, lavado e separado do sangue cordeiro. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. E o que faz a diferença conosco é a nossa obediência à palavra de Deus. O mundo não conhece, o mundo não obedece, o mundo não quer saber, o mundo nem liga para a Bíblia e até desacredita dela.
Nós não, temos princípios básicos que estão escritos na palavra de Deus que precisam ser preservados. Se perdemos esses princípios, perdemos a identidade de cristãos e verdadeiramente estará fadado o que a igreja tem que fazer nessa terra. Vivemos momentos difíceis, nos dias atuais, espiritualmente falando. E precisamos conhecer a palavra de Deus para preservarmos essa identidade espiritual. Essa lição é fundamental, é importante para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento de vida cristã na presença do Senhor. Introdução da lição. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme à lei de Deus. Artaxerxes envia Esdras. Os judeus sob o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou a Babilônia, os judeus viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônios. Para você não se perder, já dissemos aqui, essa é uma lição escrita em 1993 pelo grande pastor e missionário assembleano Eurico Bechstein. Por causa da pandemia, a Assembleia de Deus resolveu, a CPAD resolveu editá-la, e o nosso querido irmão Eurico Bechstein não usou uma forma, digamos assim, né, de ordem dos fatos. Ele foi falando de alguns fatos, depois voltou para novamente uma ordem cronológica nos seus estudos. Só lembrando, mais uma vez, para que você não perca, né, já que você não está com a revista na mão, as lições é mandado PDF uma por uma. Começou os corações de Daniel na lição 1, na lição 2, Daniel lendo o livro de Jeremias, vendo que era 70 anos no cativeiro babilônico. Na lição 2, Ciro dando a ordem para a volta do povo, que isso vai ser comentado aqui na lição, reconstrução do templo. Depois eles lançam o fundamento do templo, faz a festa dos tabernáculos, depois eles dão uma parada porque os inimigos atacam, depois eles voltam sobre a profecia de Ageu e Zacarias para Zorobabel, para Josué, o sumo sacerdote, para o povo, e voltam a reconstruir. Depois nós vemos a questão da reconstrução do templo, do muro, da cidade. O templo estava reconstruído, mas o muro não estava. Aí já com Neemias, nós vamos ver algumas lições que falam sobre, novamente, os ataques contra eles, para que ele não conseguisse reconstruir. Vimos a semana passada o discernimento espiritual de Neemias para entender o conhecimento da palavra sobre as falsas profecias, e hoje nós estamos vendo aqui a importância de se conhecer a palavra de Deus. Então, dentro dessa ordem cronológica, o livro de Esdras ele vai até capítulo 6, ele para, e depois são 57 anos de diferença entre aquela parte do capítulo e a continuação. Esdras estava lá, morando em Babilônia. Esdras era um sacerdote bastante conceituado. Uma grande comunidade judaica, uma parte voltou e fez toda essa parte de reconstrução do templo, reconstrução, mas outra parte acabou não voltando. E lá na Babilônia, e aí quando a gente fala Babilônia, sob o domínio Medo-Persa, na cidade de Babilônia, não no reino de Babilônia, porque o reino de Babilônia já tinha terminado, mas na cidade de Babilônia, ali como uma grande comunidade judaica se formou, onde eles estudavam a Bíblia Sagrada, não se perdeu essa identidade porque ali estudavam, e até foi criado ali, né, começou-se o segundo livro mais importante do judaísmo. O primeiro é a Torá, logicamente a lei, e o segundo é o Talmud. E ali Esdras, depois de muito tempo, de uma posição bem confortável, mas ele então volta para ensinar o povo a palavra de Deus, porque era muito importante, como dissemos antes da introdução, que nós não podemos perder a nossa identidade cristã, a identidade de servo de Deus, e é somente pela palavra. Os persas eram mais benignos que os babilônios, eles conseguiram ver isso. Esdras enviará a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei de Deus de Israel, e junto com seus 7 conselheiros enviá-lo a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Esdras 7:14 diz que ele é um escriba e hábil no conhecimento da palavra.
queremos ser obreiro da casa do Senhor, o ensinamento que temos no Novo Testamento está lá no livro de 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós temos uma grande responsabilidade, obreiro da casa do Senhor. Ensinar a verdade, pregar a verdade, falar a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Cuidado com os ventos de doutrina. Temos uma preocupação muito grande, meu irmão. Falamos aqui em várias reflexões que eu mandei para os irmãos. Falamos aqui em algumas das lições da Escola Dominical que ministramos. A série de heresias que tem surgido. Vou citar só mais uma vez algumas. Muito cuidado. Não começaram a não crer na Trindade. Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. A Bíblia não diz a palavra Trindade, mas no bojo, no conjunto da Bíblia, nós podemos ver a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não cremos em 3 deuses, temos um único Deus. Somos monoteístas, mas em 3 pessoas distintas que são unas em si. Outros vêm e dizem que não precisa mais jejuar. Jesus disse ao contrário, que era necessário jejuar. Outro diz que não precisa participar da ceia mais. Precisa participar da ceia, está bem claro lá em Coríntios, Paulo ensinando, Jesus nos seus ensinos. Vem outro diz que não tem que dar dízimo, que dízimo é do Antigo Testamento. Jesus ensinou dízimo no Novo Testamento, falou para as pessoas. Então, meu amado irmão, vem os ventos de doutrina por aí, e a gente tem que ter cuidado. Por isso, precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Entender bem a palavra de Deus para ensinar a verdade. Esdras foi reconhecido até pelo líder, um homem ímpio, que estava lá sobre o reino persa, mas entendeu que Esdras conhecia bem a palavra. A importante carta que o rei enviou com Esdras. Assim, nós vamos ver alguns aspectos. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras 7, do 12 ao 26. Através desta carta, o rei decretou. Então, a primeira coisa que o rei decretou: qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. 2. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata voluntariamente dado pelo rei e seus conselheiros ou dado como oferta voluntárias do povo. Versículo 15. C. Os vasos sagrados que ainda estavam em Babilônia seriam restituídos. Esdras, versículo 19. Na primeira vez, Ciro já tinha devolvido os vasos, mas parece que ainda algum ficou, e agora Artaxerxes dá a oportunidade de trazer ainda algum vaso sagrado que estava lá e levar de novo para colocar no templo na adoração ao Senhor. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei, e não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributo e renda, versículo 24, e F. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Eles retornavam, reconstruíram o templo, reconstruíram o muro, a cidade novamente voltou a funcionar, mas não adiantava nada funcionar tudo isso se não houvesse exatamente o que a lei mandava. Cada um tinha a sua função. E Levi teve vários descendentes, né? Depois Arão ali, Moisés e tal, e ali cada um tinha a sua função. Uns carregavam o tabernáculo lá no deserto, mas agora estavam no templo diferente. Depois Davi regulou isso no templo também, cada um cuidava de uma parte do culto, do louvor, das coisas que tinham que ser feitas, da lâmpada que tinha que ser acesa, enfim, tudo aquilo que tivesse que ser feito, os sacerdotes também, e um sumo sacerdote que entrasse uma vez por ano no dia do Yom Kippur, do dia do perdão, para poder oferecer sacrifício pelo povo. Tudo isso foi dado ordem pelo rei nessa carta, e mais o que lemos anteriormente, para que pudesse ser feito. E Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, entendendo-lhe a beneficência perante o rei, versículo 27 e 28. Para haver um avivamento, para haver um despertamento, é necessário 2 coisas fundamentais. Aqui nós estamos dando hoje a palavra, conhecimento da palavra, e também a oração. Esdras era um homem de oração, Neemias era um homem de oração, Daniel era um homem de oração, que lá começou com tudo com a sua oração. Então, meu amado irmão, foi isso que propiciou que Ciro desse aquela ordem, que Artaxerxes mandasse essa carta, que outros reis também fossem usados por Deus.
Deus pode mover a mão de homens. Ah, pastor, esses homens vão ser salvos? Talvez nem serão, mas Deus pode usá-los para que eles possam fazer algo que vai beneficiar o povo de Deus. Eles talvez não entendam completamente, mas nós entendemos Deus operando. Mas isso, meu amado irmão, não é uma ação política, social ou qualquer coisa da igreja. Eu não estou aqui querendo dizer não, que a igreja não pode, não. É oração. É oração. Infelizmente, hoje no Brasil, é triste falar isso, aqui na lição da Escola Dominical. Agora, recentemente, temos pessoas ligadas à política, que deveriam estar ali para trazer benefícios, coisas boas para o povo de Deus, se meterem em escândalos. Em escândalos. Isso é ruim. Agora, se o povo de Deus está orando, Deus pode usar até um ímpio, que não conhece a palavra, para que faça leis justas e que abençoe o povo de Deus. Vamos a seguir. Síntese do tópico. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém, onde o líder escriba e sacerdotal tem o objetivo de ensinar a lei ao povo. Vamos adiante um pouco. Eu vou ler também o subsídio pedagógico, porque tem uma coisa muito importante aqui no final que eu quero trazer para os irmãos. O professor precisa tocar o coração na mente com imagens vivas que façam sentido para a vida do aluno. Essas imagens devem brotar a partir do conteúdo da lição. Então, ele está dando um subsídio para o professor. Eu estou lendo para você, aluno, até você tem isso no seu PDF. Saiba que a imaginação é um instrumento poderoso para aplicar o ensino da palavra de Deus ao coração e à mente do aluno. Por isso, sugerimos que você dê exemplo de líderes que atuaram para propagar o ensino da lei aos encontros de Israel. Então, Moisés ensinou a lei, a qual Deus entregou através do decálogo, e muitas vezes foi isso. Depois ele cita Samuel, um líder juiz sacerdote, que também fez a mesma coisa. Você pode encerrar a construção dessa imagem com o Senhor Jesus, com a palavra encarnada de Deus na história. Agora, veja bem, é essa frase que eu queria que você chamasse a atenção a você. O Pai leva tão a sério a sua palavra que enviou o seu Filho para encarná-la no mundo. Jesus é o Logo de Deus. O princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 1 e 2. Logos, a palavra, a verdade. A própria Jesus se encarnou. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdade é a sua palavra e temos que ter guardado em nosso coração para ver como Deus ama a sua palavra. Agora vamos. Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Foi o que nós lemos o nome daquelas pessoas todas lá na leitura bíblica em classe. Recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhe a segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem. O capítulo 8, versículo 21. E Deus ouviu e os guardou durante todo o trajeto e chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Quando o rei mandou ir, Esdras falou, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é bom, sensacional, poderoso. Então ele se dirigiu com aquele povo para vir. Mas o caminho era perigoso. Então quando ele chegou perto do rio Ahava, ele falou com o povo, assim, eu fiquei sem graça, vamos dizer assim, né, falar fazendo, de pedir ao rei que mandasse exército conosco, na escolta. Eu disse que Deus era maravilhoso, Deus era poderoso, Deus era bom. Eu dizia para ele mandar escolta para nós. Então vamos orar, vamos jejuar e Deus vai nos dar a garantia a vitória. E eles assim o fizeram junto ao rio Ahava e depois prosseguiram a sua viagem e Deus levou com tranquilidade a Jerusalém. Assim é a nossa vida, meu amado irmão. Você ora, você jejua, você busca a presença do Senhor e Deus opera maravilhas. Eu mandei para os irmãos aí a carta do missionário Derruto, depois mandei uma outra situação. O missionário que temos ajudado lá na Espanha, da Assembleia de Deus do Columbandê em São Gonçalo, ele agora começou a partir do dia 10, 40 dias de jejum e oração com a sua igreja, com o objetivo de ganhar almas para que ele possa, a igreja, completar o número lá pela lei espanhola e aí conseguir então ter o registro e aí poder mandar outros missionários, enfim. É difícil? Para a vida do homem é impossível. Ganhar tantas almas na Espanha, um país difícil, mas Deus pode fazê-lo. Então, você ora, você jejua, você acredita e Deus abençoa a sua vida.
O povo, ao ouvir a palavra, começou a chorar e a lamentar-se. Vemos aqui o encontro de Esdras com Neemias, o 2:2. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual havia sido enviado. Então, dois homens de Deus que Deus usou em momentos diferentes, com objetivos diferentes em si. Esdras, reconstrução do templo, Neemias, reconstrução do muro. E agora une os dois para levar a palavra, o ensinamento, o conhecimento àquele povo. E eles se unem para fazer a obra de Deus. Assim tem que ser na obra de Deus, meu amado irmão. Unidos, vamos fazer o que Deus quer. A desunião, a desavença, enfim, o disse-me-disse, o leve-trás, outras coisas mais, só vão atrapalhar a obra do Senhor. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. Ele cita Levítico 23, 34 a 35, porque isso estava na lei, que poderia ser feito, chamar o povo, chamava-se santa convocação, todos para vir a um lugar para tratar de algum objetivo específico, nesse caso agora aqui, especialmente era ler e ensinar a palavra de Deus. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas, Neemias 8:1, e Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim. Em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Irmão, eu fico preocupado quando hoje eu ouço, às vezes, cristãos falarem que não têm o desejo de ler a Bíblia. Veja bem, minha amada, da alva ao meio-dia. Pastor, isso foi todo dia? Não, foi uma vez específica que era necessário. Por quê, minha amada irmã? Esdras era um escriba, e os escribas eram muito necessários naquele dia. Por quê? Você não tinha imprensa. Hoje você tem uma Bíblia na tua mão. Na minha casa aqui, minha amada irmã, eu devo ter, 5, 6 Bíblias. O que eu uso normalmente é outras antigas que já estão aí, até do meu pai, eu creio que tem uma Bíblia aqui que é do meu pai, bem antiga. Se entrarmos na internet, podemos entrar em sites de Bíblia, você tem 7, 8 ou até mais traduções diferentes. Você pode escolher lá, Neemias tal, linguagem tal, N não sei o que lá, Almeida não sei o que lá, e você vai ver ali várias traduções diferentes. Então a Bíblia está na nossa mão, está digital, está impressa. Naqueles dias era escrito em papiro, e o papiro logo depois, às vezes, passava um tempo, ele se desmanchava, era frágil. Então precisava ficar fazendo, refazendo, fazendo de novo. Ou em pergaminho, também com dificuldade, pé de animal, aí tinha que o animal morrer, curtir a pele, tudo muito difícil, a tinta. E aqueles homens faziam isso para que o povo não esquecesse a palavra de Deus. Por isso esse ajuntamento. O povo também morava um longe do outro. Hoje você tem culto terça, quinta, domingo, e muitas vezes a pessoa não tem prazer de estar na cadeira para ouvir a palavra, para ouvir o ensinamento. Aquele povo estava ali, maravilhado. Depois não vamos ver, o ensino foi maravilhoso, o próximo ponto. E eles ficaram ali, fizeram um púlpito, mais 13 homens, o levita ajudando. Qual o objetivo? Para que a palavra de Deus fosse lida e o povo pudesse entender, compreender. Qual deve ser a nossa posição de cada cristão? Ler a Bíblia diariamente. Ler a Bíblia diariamente. Ter prazer de ler a Bíblia. Ter prazer de aprender as coisas de Deus. Muitas vezes a gente já não tive tempo. Mas no dia a gente viu televisão, a gente mexeu no celular, a gente fez tantas atividades que não é pecado. Nada disso é pecado. Não estou falando para você que é pecado. O erro se torna quando você não lê a Bíblia, mas tem outras atividades que não são mais importantes do que ler a Bíblia. Então o crente tem que estar sempre procurando ler a palavra de Deus e aprender nela. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-as que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor lança força. Um versículo muito usado, né? Muita gente usa em programações, temas e tal. A alegria do Senhor é a nossa força. Finalzinho do versículo 10 do 8, capítulo 8 de Neemias. O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam que as palavras lhe fizeram saber.
Por que eles choravam? Porque eles entendiam, através daquele ensino, que eles não estavam fazendo a vontade de Deus como Deus queria. É assim que a gente se afasta da palavra. Quanto mais o povo de Deus perde essa identidade que eu falei lá no início, ou seja, coisas que não são permitidas por Deus, não são aceitas por Deus, Deus não quer que aconteça, e a gente começa a se afastar disso e começar a colocar isso como coisas normais. Para nós, nossa atividade é como nós fazemos normalmente. Hoje nós estamos vivendo no século XXI, tudo, isso não tem a ver, aquilo não tem a ver, aquilo outro não tem a ver. E aí a gente começa a fazer coisas, né? O povo de Deus começa a fazer coisas que estão contrárias à palavra de Deus. Então nós vamos nos afastando. Então, quando eles leram a Bíblia e viram que eles estavam errados, o ensinamento foi dado, eles choraram. Alguns se alegaram por ouvir, outros choraram por causa do seu pecado. Mas aí ele falou: alegria do Senhor nossa força. Eles foram comer e beber, foram animados depois disso, porque eles tinham ouvido a palavra de Deus. Talvez depois de muito tempo. Muitos daqueles ficaram em Babilônia, cativos, agora tinham voltado. Mas foi um tempo grande para reconstruir, um período de anos para reconstruir o templo, para voltar ali, que tivesse os levitas e os sacerdotes, para reconstruir a cidade também, porque eles tiveram que lutar contra seus inimigos ali, foi difícil. Mas agora que estava reconstruído o muro, reconstruído o templo, e agora voltava, o rei tinha mandado a ordem para que Esdras viesse ensinar, para que os levitas e sacerdotes viessem com ele, era importante agora, novamente, ler e aprender a palavra de Deus. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, e as armas são espirituais, e as maiores armas que temos em nossas mãos é a leitura da palavra, o aprendizado da palavra, a oração e o jejum. Vamos colocar em prática, meus amados irmãos, para que sejamos abençoados. Vou terminar essa primeira parte do estudo e vou começar depois, a partir do ponto 3, a segunda parte do estudo.